Rodolfo, como estamos com o Santos? Como foi sua semana? Tudo bem? A semana foi péssima, o Santos vive um momento horroroso. Quando a gente acha que já passou por tudo que tinha que passar de ruim na temporada, novamente a gente se depara com falta de tudo, cara. É uma coisa assim, o Santos tá doente. Tá piorando? Você acha que tipo, assim, a cada semana tá ficando pior? Tá cada semana, sem dúvida, tá ficando pior. O jogo contra o Guarani, Lanterna, já tinha sido horrível. 0 a 0, mas pelo né? menos, fora de cada foi 1-1. O Santos ainda fez o gol e tomou o empate no final. Agora, esse jogo 0 a 0 contra o Amazonas em casa, cara, assim, finalizando menos do que o Amazonas, é uma coisa vergonhosa, cara. Uma coisa vergonhosa. Tendo menos posse de bola que o Amazonas da Vila. Tudo bem, perdeu o jogador lá, o Escobar, no começo do segundo tempo. Mas existe muita coisa pra gente falar e, principalmente, a chapa do Carille esquentou. Não é que tá esquentando, ele esquentou. E, olha, se não vencer a Ponte Preta na Vila Belmiro sexta-feira, eu acho que vai ser muito difícil, para não dizer praticamente impossível, dos caras conseguirem segurar. O Santos não é líder nesse momento. Não é líder e pode ser ultrapassado hoje também pelo Mirassol, porque o líder é o Novo Horizontino, pode abrir a pontuação do Santos e o Mirassol pode passar. Como o Vila Nova já empatou, o Santos tá ali em terceiro, disputando com a quarta colocação. Você acha que o Santos pode vir a correr risco de... Sem sombra de dúvida. Caramba, Sem cara. sombra de dúvidas, cara. Sem sombra de A gente falou aqui semana passada. Tipo, né, a gente, assim, a caminhada era de Ia ser vai fácil. rolar, Pois é. exatamente. É, Você mas vê aí como- é o que é quando você tem um técnico absolutamente medíocre, né? Mas, cara, você falou que manteria o Carille. Eu com todas as manteria. críticas. E é isso, assim. O Santos escolheu um técnico medíocre no início da temporada. O Santos escolheu um técnico reconhecidamente medíocre no início da temporada. Então, o Santos tem que assumir que escolheu um técnico medíocre e mantê-lo até o final. Porque se tem uma coisa que deu mais errado ainda no ano passado foi substituir os técnicos medíocres por outros medíocres. Porque aí você tem 3, 4 É uma troca que não medíocres vale a pena, né? e você não tem característica de nada. O cara é um Medíocre por técnico medíocre, mas já tá lá, conhece o elenco, etc e tal. Então, assim, acho que... inclusive, assim, tem todas as críticas para fazer ao Marcelo Teixeira. Inclusive, estava assistindo ontem ao Domingo Esportivo, que é o programa do canal dele, domingo à noite lá e tal, com o Ricardinho Martins, com o Halley Rodrigues. Aonde com... passa esse programa? Passa na internet, aqui na TV Santa Cecília, que é só pra Santos, mas no YouTube eles têm pro mundo inteiro lá. Tal. Tava assistindo e, cara, eu fiquei atônito com a informação deles de que o Santos, de fato, como posso dizer, cara, tem um nome pra isso, mas é meio que conivente ao processo da saída do Carille do time japonês. E cada profissional, cara, são cerca de $1,5 milhão, alguma coisa assim. Cara, eu não sei direito os números, mas o que eu saquei, assim, que os caras disseram é que se o Santos demitir o Carille, tem a multa para o Carille, que é de 6 salários, é mais de $2,5 milhões, mas também tem, o Santos é conivente à multa dele que ele deixou de pagar lá no Japão. Cara, sabe quanto que o Carille pode custar pro Santos? $40 milhões. Essas cagadas eu fico assim, O Carille maluco, pode velho. custar $40 milhões. Cara. Absurdo. Absurdo. Isso não é Rueda que rebaixou, isso é Marcelo Teixeira. Ele, o seu filho e toda a sua corja que hoje comanda o Santos. Trouxe um vídeo semana passada, não sei se todo mundo teve a oportunidade de assistir no Futeboteco, mostrando muito do modus operandi do Marcelo Teixeira, Certo. que ele vem, coisas que ele vem fazendo, né? De repente, um rapaz que ele era funcionário do Marcelo Teixeira na Santa Cecília, na Universidade de Santa Cecília, era o diretor de direito da universidade, professor e tudo mais, se torna presidente do Conselho Deliberativo do Santos. Ah, nossa, puta, mas até aí, pô, isso é normal no meio. Esse rapaz é desembargador de justiça. E existia um processo que não andava desde 2010, há 14 anos, que era o senhor Marcelo Teixeira reivindicando a aprovação das contas do seu último mandato em 2009, antes de assumir Luiz Álvaro de Oliveira Ribeiro, cujo aquele mandato reprovou. E não foi o Luiz Álvaro, foi o Conselho do Santos. Não é o Executivo quem aprova e reprova contas. O Conselho do Santos e sua comissão de inquérito e sindicância não aprovou as contas do Marcelo. E então,
O Marcelo não poderia nem sequer concorrer, porque qualquer presidente que tem suas contas não aprovadas não pode se colocar como candidato. Perfeito. Mas ele entrou com um processo contra o Santos em 2010 para que essas contas fossem aprovadas. O processo está aí. Tá aí. E nunca andou esse processo. De repente ele senta na cadeira de presidente e o processo anda. E sabe o que acontece quando o processo anda? Ele está na condição de representar o Santos, de defender o Santos, na condição de processar o Santos. E aí ele não cumpre certos ritos judiciais e acaba ele a justiça dando causa para o Marcelo Teixeira. Ou seja, ele não protegeu os interesses do Santos. Protegendo seus ele próprios protegeu os seus próprios interesses. Usando o clube. E aí, fala assim, pô, mas o processo andou. Eu acho estranho, não tô acusando ninguém de nada, mas eu acho estranho um desembargador de justiça que foi empregado de Marcelo Teixeira assumir do nada o Conselho Deliberativo. Vocês tiram as suas próprias conclusões. Claro. Você só tá contando o que aconteceu. Só tô contando o que aconteceu. Né? Então, assim, Agora, é uma se coisa vocês quiserem- nefasta, absurda o que quiserem aconteceu no entender, Santos. Papel do jornalista. Falamos aqui sobre a denúncia que fez o Paulinho com relação ao filho do diretor da base do Corinthians, que hoje está lá treinando no Santos, um jogador que, assim, tem uma carreira patética, tinha feito teste no próprio Santos e não tinha passado. O Augusto Melo contratou mais de 40 jogadores para a base, mas esse ele não contratou, filho do seu diretor, e ele aparece, de repente, lá, treinando de novo, contratado com contrato com multa de 70 milhões de euros e o caramba 4. E o Paulinho denunciou que foi um conluio entre Marcelo Teixeira e Augusto Melo para que o Augusto abrisse mão do Carille naquela negociação. O Santos vive disso, de negociata. Vive disso. É uma coisa suja. Então, assim, como é que eu vou... E aí, assim, nesse contexto todo, pelo menos, uma coisa tem que defender, porque eu vou criticar e vou elogiar quando tem que elogiar. Porque também não vou comprar lado pra tudo que o cara faz de bom, eu ficar metendo pau. O Marcelo Teixeira montou um elenco muito melhor, com muito menos do que o Rueda. Ou não? O Carille é um técnico que eu acho acho que não tem nada a ver com as características do Santos. Eu lembro de uma discussão nossa num churrasco que a galera não teve, e você defendendo. Eu falei, cara, você não faz a menor ideia do que é o Santos. E tá aí. Tá aí um técnico sem criatividade nenhuma, um técnico que não tem jogada, não tem nada, o trabalho assim é horroroso. Ainda mais uma Série B, assim, ainda mais uma Série B. Mais, o Solari, mais dominante, agressivo, Solari, claro. o Santos tem uma folha salarial de 11 milhões de reais. A folha salarial do Fortaleza, que é a líder da Série A, é de 7 milhões. O Santos, a segunda folha da Série A não é a metade da do Santos. O Santos só está na posição que está na zona de classificação pela qualidade dos seus jogadores e pela diferença de investimento com relação aos demais. Não tem nada de trabalho. O trabalho é pífio. E o Carille deu uma entrevista essa semana falando assim... Ah, mas pô, vocês têm que entender que não é fácil jogar a Série B. O Cruzeiro jogou, ficou 3 anos. O Vasco jogou, não subiu. Ele tá querendo dizer o quê? Que não é. Ele tá querendo tirar. Tá preparando o terreno pra não subir? Esse papinho aí. É isso? Já tá com o discurso pronto. É isso? É. Entendeu? É uma coisa assim nojenta. Cê é louco. Nojenta. O jogo termina nesse final de semana contra o Amazonas, ele defende o desempenho do time. Um time que teve menos finalizações que o Amazonas. Ele jogou 6 pontos contra o Amazonas e ganhou 1. Nossa, vergonhoso. É vergonhoso. O Amazonas estava com algum daqueles jogadores... Nenhum. Nem tá mais nenhum, nesse time, o nem Jô já algo, saiu. Nenhum, cara. É. Uma coisa patética, vergonhosa, cara. E é isso, a gente tem que ficar aceitando esse tipo de coisa. Principalmente com esse Entendeu? valor aí que o Santos Mas- tem que pagar pra ele. Mas com relação ao elogio que eu tenho pra fazer, eu disse, você tem que ser profissional. Você fez uma má escolha, você tem que ir com ela até onde der. Quando que eu demitiria o Carille? Em 2 circunstâncias. A primeira, se eu consigo trazer um profissional de grande qualidade que eu confie para entregar não só o trabalho de fim de Série B, mas para início do ano que vem. Por exemplo, um Sampaoli, que segundo o Ricardinho Martins foi procurado e não abriu nem conversa porque não tem time de segunda divisão, segundo o Ricardinho Martins. Mas é a cara do São Paulo falar isso. É a cara. Nossa. Não duvido. Sinal que não gosta tanto do clube, né? Pô. Não, mas você acha que ele Verdade. gosta de quê? Se ele tivesse É. gostado, Ele gosta de dinheiro. Gosta Se de ele ninguém, gostasse, é. ele não tinha saído. Ele gosta de dinheiro. Ele Essa foi é a verdade. vice-campeão brasileiro, metendo 4-0 no Flamengo no último jogo e Exato. saiu
fora. Pois é. E negociou com o Palmeiras, aí depois foi pro Atlético Mineiro. Pediu o Allianz Parque Entendeu? mais 1 milhão de euros pra Não, treinar isso aí o todo mundo Palmeiras. sabe, mas assim, que ele fez um bom trabalho, que a torcida do Santos sente saudade, que eu Claro. iria buscar no aeroporto, eu iria. Iria, com certeza. De Civiczinho. Se o Sampaoli pisa na Vila De Belmiro bike. hoje, ele é já mais ídolo que qualquer um desses jogadores que estão lá. Claro, ele tem algo a... Tem. O melhor uma trabalho ide- dele no identificação. Brasil foi no Santos, Exatamente. inegável. E o melhor trabalho do Santos nos últimos 10 anos foi dele, 20 anos talvez. E não ganhou. Ele não ganhou. Foi o trabalho do Sampaoli no Brasil, na verdade. Sim, no Brasil. Então assim, Mas o elenco era outra coisa. era outra coisa. Não, mas Era não bom o elenco não é ali? tão melhor que esse, não. Tinha o Soteldo, o Soteudinho. Jorge, Marinho. o Tinha o Sanches. Marinho, tinha... Na frente era o Sacha, aí você tinha o Sanches. Luan Pérez, Era mais time. veríssimo. Ah, interessante. Era um Era time mais melhor. time, mas pra Série A, proporcionalmente, não era um grande time. Não, isso, nem é era isso. candidato. É isso. A brigar lá em cima. Enfim, e numa circunstância dessa, não precisa ser o Sampaoli, que seja o Heinz, que seja um técnico gringo, que esquece técnico brasileiro, não dá. A gente tá fundado na lama. A gente não, técnico brasileiro, a maioria, a grande, mas é tudo uma porcaria. Concordo plenamente. Mas também, Porcaria. Rodolfo, pra você convencer um técnico estrangeiro de primeira prateleira, pensando no futebol brasileiro, não tô falando dos grandes técnicos estrangeiros nem nada, você não pode estar na Série B, né? Eu acho difícil. muito A não difícil. ser que você tenha um projeto. Você mostra, olha, eu tô na zona de classificação, tantos jogos, o projeto não é pra esse ano, é pro ano que vem, eu tenho tanto pra te dar. Mesmo assim é difícil. É difícil. Ah, não, pra É esse ano difícil. tem que manter o Carilli. É difícil. Não dá. Então, Mas assim, você sobe de qualquer jeito com o Carilli. nessa É circunstância, como a gente chegou à conclusão aqui que é difícil, que não vai acontecer, o que vai acontecer se vocês mandar o Carilli embora? Vai trazer uma outra porcaria. Aí eu vejo, tem que ver entrevista do Paulo Turra no Charla, falando, não, os jogadores me mandaram mensagem Nossa, aqui eu vi isso aí. dizendo que se eu tivesse continuado, o Santos não tinha caído. É um mentiroso caluniador. Não, foi talvez o grande responsável. Diz Orestes Quércia. Orestes Quércia, cara. Caluniador. Eu achei que ele ia meter essa mesmo. Mas, cara, Sabe o que eu acho que você... O Paulo Turra é o responsável. cara, ele é o nome dele ter surgido foi ali que o Santos caiu, quando inventaram um cara que não é técnico de futebol. Sim. Quem quer o Paulo Turra? Era o Que time de série assistente. C quer o Paulo O Turra? cara não Auxiliar ficou do- em Portugal, ele treinou Era um time auxiliar em de quem Portugal mesmo? lá, do Filipão. Do Filipão. Eu usava Cara, aquele fone maior que esse nosso aqui. Isso. Mas eu acho que você fala uma coisa muito assim sobre o... Eu tava vendo a entrevista do Zubeldia falando sobre o simbolismo do São Paulo pra ele, que cresceu na Argentina e tal, o tamanho do São Paulo. O Santista também tá carente dessa coisa de um técnico, e o brasileiro, nesse caso, não tá sabendo transmitir isso pra torcida, que é, ó... Nós estamos num time aqui, porque o Santos é um clássico, cara. Aliás, acho que até dá pra O convencer algum Pesolano técnico treinou o nesse Cruzeiro na lugar, Série né? B e subiu com o pé nas costas. Mas por Mas, quê? Ali era SAF, ele era e o Ronaldo. Pesolano era era desse outro tamanho projeto. também. Ali era um O Pesolano projeto. não era o Pesolano. Não era. E, Mas cara, chegou do só a Cruzeiro. história, infelizmente, com todo respeito ao Santos, você não vai convencer um técnico gigantesco do futebol mundial a treinar o Nottingham Forest hoje, sabe? Não. Com todo respeito ao Santos. O Santos é gigante, é o time do maior jogador de futebol de todos os tempos, mas é muito difícil você convencer um cara a treinar a Série B do brasileiro, pra jogar isso. contra Mirassol, Novo Horizontino, Sem pra dúvida. falar dos que estão em primeiro lugar. Um Sem técnico dúvida. promessa, achar Então, um técnico, então, né? então, Resumindo, você vai ter que engolir o Carilli até E se 2025. o cara ele sair, um cara que corre risco de ser pior que o Carilli. Exato, Errar ainda ruim com mais. ele, pior sem então, ele. exato. Então, assim, e a única outra situação que eu mandaria o Carilli embora, sei lá, tá faltando 6 rodadas, o time tá fora da zona da classificação, já não tira mais nada, aí você precisa de um sprint Presunto, final, você mete lá um Argel Fux, tá ligado? Uma coisa meio Quem assim. Quem foi o cara que fez Ou o pega alguém da base. Quem lá foi da- o cara É, que fez o Santos dar aquela ressurgida ano passado que iludiu todo mundo na série A? Foi o Presunto. O Rodolfo gritava, Presunto, eu te amo. Que é o Presunto. Odair- é o- Minha Presunto, vida. o Marcelo O Fernandes. Marcelo tá. Fernandes. Ele ganhou do Ganhou do Palmeiras, Bahia, ganhou do Palmeiras, ganhou do Flamengo. Porra, põe o cara, velho. Cadê ele? Põe o cara. Ele é auxiliar do Põe o cara, Carilli. velho. Mas Presunto, peraí, olha o velho. que você tá propondo. Você tá propondo então que o Carilli fique aí pra na reta final largar a mão do cara. Não, tô dizendo assim. Pra pegar a Série A. Não. Eu ficaria com o Carilli e a minha intenção, pensando que o time possa eventualmente melhorar. E então, assim, vamos lá. Tem uma cláusula no contrato dele que se o time subir, automaticamente ele tem seu contrato renovado. Nossa. Aí, assim, Quem amarrou esse contrato é inteligente, Marcelo hein, velho? Teixeira. Pelo amor de Mas Deus. pelo menos, assim, você subiu, você já tem uma situação. Pô,
Vai entrar mais grana. Vai entrar mais. Então eu vou abrir mão. Porque assim, não dá pra cogitar o Santos subindo ou não subindo, o Carille ser técnico do Santos em 2025. Eu acho que isso tá claro pra todo mundo. Independente do que acontecer, o cara ele pode entrar agora e ganhar todos os jogos. Não dá. Porque não é só o resultado, é o desempenho. É patético o desempenho do Santos. Sim. Mas essa cláusula, agora é fácil, né, da gente falar, mas porque eu entendo também o lado dos dois. Na hora de fechar o negócio ali, você fala, vai que o Carille faz esse Santos C, tipo que fez lá no Corinthians. Não, e é doideira. E aí o cara vai querer ir embora no final do ano, deixa eu amarrar. E é foda, doideira você manter o Carille com um cara que virou numa coletiva e falou que não sabe jogar de outro jeito. É. Então como que você vai prospectar uma evolução num time que tá sofrendo nesse momento na Série B por não conseguir criar, por não conseguir pôr a bola dentro do gol? Como que você vai prospectar um time com um cara desse, que só sabe jogar de um jeito? Não, e além de tudo, é loucura, contraproducente à própria carreira dele. O cara. Porque assim, às vezes o cara é burro, mas o cara é malaco. Entendeu? O Mano Menezes não sabe jogar de outro jeito. Quando você viu o Mano Menezes fazer 3 zagueiros na sua vida? Nada. Você já viu o Mano Menezes jogar de algum jeito que não seja aquele? É isso mas aí. Você acha que ele fala isso? Não. O Mano Menezes Ele treina vende, time ele grande vende porque de ele outro sabe jeito. se vender. Total. Sabe se vender. O cara, ele nem isso, pra isso ele tem a capacidade. Cara, o Carille tem a fala mansa e encurvada, É. assim, ó. Ele não consegue se A na fala coletiva, perdedora. Assim, ó, não, aqui e tal, não sei. É. Hoje foi boa noite a todos, foi bem e tal. Cara, Sensação de que a carreira dele também aconteceu, assim, né? De um jeito que talvez nem ele Ele esperasse. se comporta quando como um auxiliar, ele não se comporta como um head coach, assim, um Total. cara que toma conta, que define. O Ricardinho Martins perguntou se ele tinha perdido o vestiário. Sabe qual foi a resposta dele? Pergunta para os jogadores. Ele não foi capaz de responder a pergunta. Ele Mas não isso é de praxe. Agora eu queria te fazer uma outra pergunta, na verdade. Você não acha que o Santos, com o Novo Horizontino, com o Mirassol, Sport chegando, essa galera aí, você se sente 100% seguro de que o Santos vai subir hoje? O Santista sente? Nem um pouco. Nem um pouco. Os caras estão Nem jogando um mais, pouco. velho. Bem O mais. Santos pegou uma sequência de Avaí em casa, que tava na parte de baixo da tabela, o Lanterna Guarani fora e o Amazonas também na parte de baixo da tabela em casa, e agora vai pegar Ponte Preta, que tá mal em casa, e tem um outro jogo contra o Brusque fora. São 5 times lá de baixo. A perspectiva era que o Santos vencesse os 5 jogos. De 15 pontos até aqui, o Santos fez 6. Daqui a pouco o Santos vai começar a pegar Novo Horizontino, vai pegar Mirassol. Vai ter esses confrontos Vai ter esses diretos ainda. confrontos. Vai pegar o Vila Nova, vai pegar... Todos esses jogos só serão na Vila Belmiro. Novo Horizontino na Vila Belmiro, Vila Nova na Vila Belmiro, o América Mineiro na Vila Belmiro e o Mirassol na Vila Belmiro. Todos os concorrentes hoje para a classificação do Santos, os jogos são na Vila Belmiro. Mas o Santos não ganha do Amazonas na Vila Belmiro, não ganha do Avaí. Cara, que merda. Cara, isso aí é Entendeu? teste do trabalho do Carille. Então, inclusive. e não consegue fazer gol. Não consegue. Os goleiros não jogam. Então você fala assim: qual que é a perspectiva de chegar Nenhuma. aqui? O Novo Horizontino, no Paulistão, pegou o Santos e ganhou do Carille na Vila Belmiro. Ou não, e ganhou bem. Você não viu a 3-1. cor da bola. O Rômulo lá que joga no Palmeiras acabou com o jogo. Eles vêm comendo pela beirada. Entendeu? Daqui a pouco, no ano que vem, estamos falando de Novo Horizontino contra Palmeiras. Não dá São pra, Paulo, não dá pra tudo na Série A. confiar, cara. E o Eduardo Batista, o pai dele, o Nelsinho, foi ao nosso podcast no começo desse ano e E vai falou, enfrentar o Santos sexta. recusou o Santos pra ficar no Novo Horizontino. Imagina se ele sobe e o Santos não sobe. Ele é um clássico. Será que a do Novo escolha foi Horizontino, né? certa ou não? Num clube bagunçado como o Rodolfo certeza, trouxe aí. lógico. O Santos é uma bagunça hoje, cara. A chance do Santos subir e cair... Que é isso que o Rodolfo também tá falando, que assim, se mandar embora o Carille, né? Não é quem o Santos quer trazer, é quem topa. Quem topa Irá aceitar. E outras, É. se o cara foi demitido, o Santos fala assim, não, eu vou lá no Eduardo. Ele diz não de novo. Até caras como o Eduardo Batista vão dizer não nesse momento. Porque qualquer um que pegar o time agora na zona de classificação, sem conhecer o elenco, etc e tal, e não subir, corre o risco de ter a sua carreira manchada. É. Fato. Então, assim, Os técnicos hoje vai querem sobrar mais pro estabilidade, presunto. né? Vai sobrar pro. E entre sobrar pro presunto, pelo menos banca a merda da escolha que você fez e mantém o Carille até o final. E o Lisca, não? Não, isso acho que nem técnico mais, é mais. Inclusive Não, tem um. não, né? Eu vi a matéria dele no A gente recebeu um superchat aqui de R$54 de uma venda do Bernardo Tomé. Muito obrigado aí pela colaboração. Ele disse assim: o Teixeira é um gangster. Palavras do Bernardo aqui. Dono de Cuidado. TV, universidade construtora. Tem tentáculo dele em todos os setores do Santos. E óbvio que ele traria o aparato desse oligopólio para dentro do clube. Uma pergunta, isso assim, Ele tem algum parentesco com o Ricardo Teixeira? Não. né? Tá. Não.
Só no modus operandi. Só na semelhança. Mas dá uma notícia boa aí, pô, Rodolfo. Tô triste Então, com essa abertura. notícia boa pro Santista. notícia, É isso, notícia boa. Bom, o Youssoufanié tá aí no Brasil. Neymar vem aí, tá ligado? É um jogador que tem parte da torcida que aposta e tudo mais, mais uma opção ali pro setor ofensivo. O Billy Arce é tão bom, a contratação dele foi tão boa que ele nem entrou no jogo contra o Amazonas. O cara ele morreu com uma substituição na mão e não colocou o rapaz pra jogar, enfim. E saiu uma notícia hoje no Twitter, no perfil lá do Lucas Costa, que de vez em quando dá uns furos legais, falando que o Santos se aproximou de um acordo com o Fenerbahçe para a volta de Luan Pérez. E aí seria assim, se o Santos trouxer o Luan Pérez, ele é, para mim, superior a qualquer zagueiro do elenco, com exceção ao Jair, que é um prodígio, assim, né? Um menino de 19 anos e um jogador que vai jogar em clube grande da Europa, não tem a menor dúvida disso. E o Santos recusou a venda, o Marcelo recusou a venda do Jair para o Botafogo por 12 milhões de euros. Disse que só vende pela multa, se insistir, paga a multa que é 70 milhões de euros, lógico, aquela jogadinha para não vender, mesmo precisando muito da grana. Então, diz que não vende jogador da base antes que o jogador da base tenha contribuído com o time profissional. E essas posturas, por exemplo, a pressão que foi a rede social pedindo a cabeça do Carille de maneira brutal e quase unânime nas redes sociais depois do jogo contra o Amazonas, aliado a esse tipo de postura de não vender jogador para time nacional. Vamos lembrar que o Rueda negociou o Ângelo com o Flamengo. O Ângelo só não foi pro Flamengo porque o Ângelo falou, não quero ir. Porque senão ele teria ido pro Flamengo direto. Uma coisa vergonhosa. Então, pelo menos esse tipo de postura do Teixeira, ele consegue enxergar o Santos mais, pelo menos a nível de mercado, como um time maior do que o Rueda. Porque o Rueda enxergava o Santos como a filial do Cuiabá, uma coisa assim, uma coisa medíocre, né? O Teixeira, ele tem o seu modus operandi, mas ele pelo menos posiciona o Santos no mercado como um grande, independentemente de estar na Série B, na Série A, enfim. E que é o mínimo isso que a gente espera, É o mínimo que a gente espera. Não é nada demais, tá? Isso é o exato. mínimo.